Olá, pessoal. Vamos falar agora da privação de direitos políticos prevista no artigo 15 da Constituição. Antes de mais nada, vamos olhar para o caput. O caput do artigo 15, ele começa proibindo a figura da cassação de direitos políticos, veda a cassação. O que é a cassação? A cassação era uma medida no contexto da ditadura militar, quando acontecia a supressão de direitos políticos de maneira arbitrária, unilateral, sem direito a contraditório, a ampla defesa. Alguém simplesmente era alijado do processo de participação, era colocado para fora e perdia a prerrogativa da participação. Vem a Constituição de 88 e proíbe. É possível acontecer privação? Sim, mas cassação não. Então, só aqui um primeiro cuidado, não misturar cassação de direitos políticos com cassação de mandato. Essa continua existindo. A presidente Dilma, quando sofreu o processo de impeachment, ela foi cassada. O Eduardo Cunha, deputado federal que presidiu a Câmara dos Deputados, ele foi cassado, ele teve o mandato dele cassado. Então, cassação de mandato, esta é constitucionalmente possível e prevista. O que a Constituição proibiu foi a cassação de direitos políticos, porque era essa medida associada à ditadura militar, sem contraditório, sem ampla defesa. Cenário que nós temos hoje, no artigo 15, a previsão de privação. Privação que pode acontecer por perda de direitos políticos ou por suspensão dos direitos políticos. Qual é a diferença entre essas duas figuras? O tempo. Nós vamos dizer, portanto, que a perda é privação definitiva, enquanto a suspensão é privação temporária, tá? Quando eu afirmo que é definitiva, não quer dizer também que seja irreversível. É possível alguém perder os direitos políticos e depois conseguir readquiri-los, tá? Então, esse é um ponto. Do outro lado, quando nós afirmamos que a suspensão é temporária, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos saber que ela vai durar enquanto durar o impedimento. Mas nem sempre também eu consigo saber quanto tempo esse impedimento demora. Então vamos juntar tudo isso olhando para 5 hipóteses que estão definidas ali. O Constituinte não foi muito legal conosco aqui, porque nessa lista do artigo 15, ele não deixou separadinho em 2 blocos quais são as hipóteses de perda e quais são as hipóteses de suspensão. Elas estão misturadas, mas é muito tranquilo para nós identificarmos os casos. Então, o que nós vamos ter ali no artigo 15? Já digo para vocês, inciso 1º e inciso 4º são hipóteses de perda. Então, quando o inciso 1º diz lá, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, por que isso é hipótese de perda? Porque a gente acabou de afirmar que para ser cidadão antes é preciso ser nacional. Se eu deixo de ser brasileiro, porque eu era brasileiro naturalizado, mas a minha naturalização foi cancelada, perdendo a condição de nacional, não tem como eu manter a condição de cidadão. Então, este é um ponto. Outro ponto, quando nós olhamos ali para o inciso 4º, que fala da recusa no cumprimento da prestação imposta a todos, e recusa também no cumprimento da prestação alternativa. Pensem lá o sujeito que invocou escusa de consciência para não fazer treinamento com arma de fogo durante o serviço militar obrigatório. O Estado, reconhecendo esta sua condição, designa uma prestação alternativa. Ok, você não quer fazer treinamento com arma de fogo, então você vai trabalhar na limpeza, no quartel, você vai trabalhar na cozinha. Mas ele recusa também o cumprimento da prestação alternativa. Qual é a consequência disso? Perda dos direitos políticos. Nesses 2 casos, né, que eu falei para vocês que estão previstos no artigo 15, a perda é definitiva, mas ela não é irreversível. Como é que eu conseguiria mudar este cenário? No primeiro caso, lá do cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, mediante ação rescisória. Se eu conseguir, mediante ação rescisória, mudar
o teor daquela decisão de cancelamento da naturalização, eu readquiro a condição de nacional e com isso eu readquiro a qualidade de cidadão e retomo os meus direitos políticos. Nesse segundo caso aqui, da recusa no cumprimento da prestação, não cumpri, vem a privação dos direitos. Posso readquirir? Sim. Eu vou ter que regularizar minha situação, vou ter que me apresentar, vou ter que dizer, nossa, não sabia da gravidade disso, como é que eu faço para cumprir a prestação alternativa? Cumpro e consigo reassumir. As 3 outras previsões são de suspensão. Tanto no caso da incapacidade civil absoluta, quanto no caso da condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os efeitos, e, finalmente, a improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. O que nós temos de comum a essas situações? Cessando a causa, os direitos são retomados. No caso da incapacidade civil absoluta, imagine o sujeito que sofreu um acidente e esteja em coma. Ele evidentemente não vai ter como participar politicamente. Ele vai ficar com os direitos suspensos. Se ele retomar a sua capacidade de autodeterminação, sair do coma, enfim, ele readquire, ele retoma os direitos políticos também, não readquire, né? Porque ele não perdeu, ele retoma. Nos 2 outros casos, imagine o sujeito que foi condenado. E também não misturem aqui, porque o fato de estar em liberdade não significa que os direitos estejam em condições de serem exercidos. Assim como não significa que o sujeito preso também não pudesse exercer. Vejam que aqui isso é meio traiçoeiro, né? Eu vou ter que analisar a natureza da prisão. Explico. Se eu tenho sujeito que teve uma prisão processual decretada, ele foi preso preventivamente e é ano de eleição, ele deve poder participar. Nem sempre o Estado consegue assegurar e realizar esse direito, mas ele não está com os direitos políticos suspensos, porque ele ainda não foi condenado. É uma prisão processual para assegurar que vai ter instrução, que a persecução penal vai poder acontecer. E se o sujeito de repente poderia colocar isso em risco, ele pode estar preso, né? Mas ele não está com os direitos políticos suspensos. Agora, em contrapartida, pensem o sujeito que foi condenado numa ação penal, ele foi réu, foi condenado, foi preso e a tantas recebeu liberdade condicional. Ele vai estar livre, mas ainda vai estar enfrentando os efeitos da pena e, portanto, vai estar com os direitos políticos suspensos. Portanto, o estar em liberdade ou estar preso não determina se, eu não consigo disso concluir automaticamente se os direitos políticos estão ou não em situação de suspensão. E a improbidade administrativa, que diz respeito àquela figura do administrador que atua mal, que é um mau administrador, que é réu e é condenado numa ação por improbidade administrativa, e um dos consectários desta condenação é justamente ele pegar um gancho dos direitos políticos, ficar com esses direitos políticos suspensos lá pelo prazo que a sentença, né, que a decisão condenatória estabelecer. Tá? Então esse é o cenário aqui que nós temos de privação. Outro ponto importante sobre os direitos políticos diz respeito aos chamados instrumentos de democracia semidireta. Artigo 14, incisos 1º, 2º e 3º. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. São 3 meios importantíssimos de participação. Não vou falar para vocês da iniciativa popular agora, porque nós vamos estudá-la no processo legislativo, então fica para daqui a pouco. Nós vamos falar aqui de plebiscito e referendo. Certamente vocês já ouviram falar dessas figuras, podem se lembrar ou não, pelo menos notícia histórica, de quando aconteceu o plebiscito sobre o parlamentarismo ou o presidencialismo, né, no Brasil. Podem se lembrar do referendo sobre o Estatuto do Desarmamento. Então, o que são referendo e plebiscito? Consultas que serão feitas ao eleitorado. Apresenta-se uma pergunta e o eleitor vai responder o que ele quer diante daquilo. Por que a gente chama isso de democracia semidireta? Porque são previsões que a Constituição traz
num propósito de reaproximar o cidadão da gestão da coisa pública, para não termos 100% do tempo toda a participação restrita apenas à escolha de representantes, e aí sempre numa ideia de democracia só representativa, existe a previsão da possibilidade de consultas serem feitas para que o povo, que é o legítimo titular da soberania, tenha a oportunidade de se manifestar de maneira clara. Quem é que decide se vai acontecer uma consulta popular ou não? Quem é que decide se vai ter plebiscito, se vai ter referendo? Só o Congresso Nacional. Isto é atribuição exclusiva do Congresso. Nós vamos encontrar essa previsão no artigo 49, ela aparece ali no inciso 15 do artigo 49, então diz lá o 49 da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 15, autorizar referendo e convocar plebiscito. Sobre o que pode versar uma consulta plebiscitária ou uma consulta referendária? Tanto sobre alguma decisão que tenha caráter legislativo, então o Congresso tem lá um projeto de lei, o Congresso aprovou uma lei e quer saber se o povo, os eleitores concordam ou não concordam. Como pode versar sobre uma decisão de natureza administrativa? O presidente da República quer saber se o povo concorda com esta medida ou não. Acontece que, independentemente do teor da consulta, sempre quem decide se ela vai ser feita ou não continua sendo o Congresso Nacional. Então, o que eu quero dizer para vocês disso? Se o presidente da República precisar lá tomar uma decisão e entender que é importante consultar os eleitores, ele não tem poder para chamar um plebiscito, nem para chamar um referendo. Ele vai ter que mandar o pedido para o Congresso, para que o Congresso, com base no 49.15, resolva se vai ter consulta ou se não vai ter consulta. Tá? Em última análise, é sempre o Congresso quem decide. Quando o Congresso diz, vamos fazer a consulta, a resposta, portanto, é favorável no Congresso, né, a essa provocação, enfim, o Congresso encaminha isso para a Justiça Eleitoral, para consulta ser organizada pela Justiça Eleitoral. Vai funcionar como se fosse uma campanha eleitoral. Só que ao invés de ir lá para votar no número do candidato X ou do candidato Y, eu vou lá para responder sim ou não à consulta que me foi formulada. Vai ter campanha no rádio, na televisão, com tempo para serem apresentados os argumentos de quem é a favor, tempo para serem apresentados os argumentos de quem é contrário, tá? Aquela pergunta que está sendo posta. O Congresso não é obrigado a consultar. O presidente da República não é obrigado a pedir ao Congresso que autorize, né, a realização de uma consulta. Mas se a consulta for feita, o resultado é vinculante. Se a consulta for feita, o resultado vai ter que ser seguido. Quando o Congresso Nacional resolveu submeter algumas porções do Estatuto do Desarmamento a referendo, precisar ele não precisava. Os congressistas, os parlamentares têm competência para votarem num projeto de lei, aprovarem, rejeitarem, enfim, e ponto final. Mas eles resolveram se certificar que os eleitores, povo, o legítimo titular da soberania, estava na mesma página, concordava com aquela posição e realizou a consulta. Realizada a consulta, o resultado precisa ser respeitado. Qual é a única diferença entre plebiscito e referendo? Porque vejam quantas coisas em comum nós já apontamos. Tanto um quanto o outro são consultas populares, tanto um quanto o outro, quem decide se haverá ou não é o Congresso Nacional, tanto um quanto o outro vai ser organizado pela Justiça Eleitoral, tanto um quanto o outro vai produzir um resultado que terá que ser seguido. Qual é a diferença? A diferença está no momento da realização. No plebiscito, a consulta é feita para o eleitor antes da mudança acontecer. Eu levo para o eleitor faço uma pergunta. Eleitor, você quer que o Brasil continue tendo um sistema presidencialista? Ou, eleitor, você quer que o Brasil migre para o parlamentarismo? Nada havia mudado quando aquela pergunta foi feita. O eleitor respondeu, quero que fique do jeito que está. E continuamos no presidencialismo.
Quer república ou quer monarquia? Não, vamos seguir com república. Esquece a história de monarquia. Continuamos onde nós já estávamos. Então, o plebiscito é anterior, ele acontece antes. No referendo, esta consulta vem depois. Uma decisão é tomada e aí ela é submetida ao eleitor que vai confirmar ou não. Se ele confirma, segue o baile e toca a partir do modo como havia sido decidido. Se o eleitor disser não, volta para como era antes. Então, essas aí são as ideias principais. Até mais.